Olá, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar mais uma vez ministrando através do nosso canal aqui do YouTube. Desta vez um assunto conhecido pela nossa liderança cristã evangélica e principalmente pelos cristãos nazarenos. A bandeira da Igreja do Nazareno, como doutrina, é santidade ao Senhor. Esse assunto é um assunto de suma importância. Gostaria de compartilhar e esse assunto pode ser levado à liderança da igreja, aos membros da igreja, ser usado em escola dominical e também pode ser usado para os pastores, nossos colegas que estão todo ano passando pela junta de credenciais e sendo sabatinado acerca de nossa doutrina. Então eu vou expor de uma maneira simples, uma linguagem prática, usando as linguagens bíblico, teológica e prática para um entendimento bom desse assunto. Depois de todo o conteúdo, que acredito será um conteúdo um pouco longo, eu não sei exatamente se 1 hora e meia, mas você pode ir pausando e assistindo, estudando na medida do seu tempo. Queria te convidar a se inscrever no meu canal e dar o seu like no final ou o seu dislike, tá bom? Então eu gostaria que você ficasse comigo. Vamos ler a Bíblia, vamos ficar aqui de uma forma descontraída, como se estivesse numa sala de aula. Eu não vou poder acompanhar um chat para responder perguntas, mas você poderá deixar suas dúvidas nos comentários aqui do canal. E na medida que eu tiver tempo, eu vou olhar e vou tentar fazer um vídeo, pretendo, sobre as respostas às perguntas que virão logo após vocês assistirem, se tiver alguma dúvida, tá bom? Eu vou pegar um texto bíblico, Sagradas Escrituras, eu vou ver se eu alcanço aqui perto de mim, meu texto. Eu acredito que eu tenho deixado lá na sala minha leitura bíblica. Então eu vou pegar texto bíblico aqui, Almeida Revista Atualizada. Essa é a Bíblia editada pela Igreja do Nazareno. Eu não sei se já esgotou, mas você pode procurar no site que vai ser colocado nos próximos slides, tá bom? Vamos usar esse texto para a gente ler as Sagradas Escrituras enquanto estivermos estudando. Não sei se vamos ler todo o texto, mas nós vamos fazer menções de alguns e ler alguns, ok? Vamos em frente. Esse é o nosso tema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, esse tempo que a gente vai passar juntos estudando a palavra de Deus. Vamos lá. Eu primeiro quero apresentar para você um material que a gente usou, tem usado. Aí logo já está o link que você pode observar, onde você pode adquirir esse livro. O pastor Paulo Neto, nosso responsável por literatura, ele vai te atender com muito carinho e te servir, com certeza, no maior esforço que ele tem e o carinho que ele tem por nossa liderança e pelos nossos irmãos nazarenos e em todas as denominações. Bom, usamos aí fundamentos da teologia armino-wesleyana, ok? Usamos esse material que os seminaristas usam em classe para estudar a doutrina. Santidade, Graça, Fé e Santidade é o atual livro que a nossa escola teológica tem usado. Um material muito bom, forte, denso, porém de uma leitura que precisa ser sistemática. Ele é um livro de pesquisa, usado na escola teológica também. Semelhança de Cristo, nosso tradicional material, que ensina também sobre esse assunto maravilhoso. Você não pode deixar de ter na sua biblioteca esse material. O Orton Wiley, que por muitos anos tem sido também material adotado pela escola teológica, pelos professores que lecionam a matéria de teologia sistemática. Ok? Doutrina de Santidade 2 é uma das disciplinas que nós usamos esse material do Greathouse, dos apóstolos a Wesley. Também é um material muito bom que não pode faltar na sua biblioteca. E Aperfeiçoando o Amor. Ok?
você também pode adquirir. Entrando no site, você vai ver a descrição do conteúdo, as informações sobre o livro. Temos que ter isso na nossa biblioteca como pastor, como estudante de teologia. Temos mais um livro assim que também dá de acesso à Igreja do Senhor, os leigos, esse material que a nossa Superintendência Geral tem feito. Temos o nosso manual, ok? O atual, também ensina acerca da nossa doutrina. Bem-vindo à Igreja do Nazareno também é um material que é usado nas escolas bíblicas, nas recepções de membros. Material muito bom também, ok? E formação espiritual usado nas escolas bíblicas. Também tem o conteúdo da nossa doutrina, inclusive esses materiais do slide anterior. E esse é o material que eu tenho usado para fundamentar também nossos estudos. Tenho também usado anotações de contribuições de ensino de colegas pastores nesses últimos 28 anos que aprendo na Igreja do Nazareno. Tenho sido abençoado por líderes, os atuais, líderes que já estão com o Senhor, líderes na língua espanhola também. Tem sido muito bom. Eu confesso que me satisfaz a doutrina armínio-wesleyana da Igreja do Nazareno. Quando eu migrei em 1990, para ser exato, 91, para a Igreja do Nazareno, eu me identifiquei com essa teologia. Sou de origem assembleana, nasci em lar cristão, mas em 90, já depois de ter pastoreado 2 igrejas da Assembleia de Deus, eu me identifiquei com essa doutrina. Ok? Tem sido muito bom servir, e já sirvo como professor da denominação desde 1996, quando, na ocasião, o coordenador do ETED, era o pastor Geraldo Nunes, me convidou. Eu estava fazendo o meu mestrado de educação cristã no seminário presbiteriano, e aí foi uma bênção migrar e servir. E a cada dia, como eu costumo dizer, ficando bom nesse negócio de teologia. Tá bom? Então fica comigo para junto nós estudarmos essa doutrina abençoada. Tá bom? Vamos em frente. Eu vou repetir muita coisa, vou recapitulando, eu vou sempre fechando a questão, voltando no assunto, seguindo à frente. Na medida que eu for passando os slides, você vai perceber que eu quero bater o martelo, dando ênfase a alguns termos, que às vezes, enquanto eu estou ensinando na primeira parte, pode ter faltado alguma expressão, eu confirmo ela depois, e eu espero que seja claro, tá bom? O nosso ensino. Se você achar que eu fiz alguma linha, eu titubeei em alguma coisa, por favor, contribua comigo para a gente aperfeiçoar cada dia esse conhecimento. Tire as dúvidas porque usei uma expressão, porque não usei outra e assim por diante. Ok? Então vamos em frente. Apenas alguns fundamentos. Você vai perceber que existe o logo, ou melhor, o endereço, né, da NASA Livros, porque eu quero lembrar que você pode adquirir esse material, que muito fala da nossa teologia. Depois ele vai deixar de existir nos próximos slides, né, alguns slides à frente, mas os primeiros slides eu quero que você veja e consulte ali todo o nosso material, tá bom? Parte desse conteúdo dos próximos slides também foi pesquisado aí no nosso site da NASA Livros. Ok? Vamos em frente. O cristianismo ele conta com diversas vertentes teológicas, e algumas delas são mais conhecidas e outras menos conhecidas. Por isso, como você deve imaginar, elas apresentam certas discordâncias na forma de interpretar a Bíblia, em temas de salvação, né, e pecado e outros aspectos. Okay? E a teologia armínio-wesleyana, por exemplo, conta com as suas peculiaridades. Ela tem seus detalhes em particular. Estudar e conhecer o que ela defende é uma ótima maneira de saber se você também se identifica com ela. Então vamos comigo, ok? Vamos em frente. Afinal, o que é teologia armínio-wesleyana? Essa teologia é famosa por defender e propagar que o pecado atingiu a raça humana de forma completa.
Esse fato fez com que todos nós tivéssemos uma inclinação natural ao mal, ou seja, a nos submetermos aos nossos delitos e inclinações da carne. Até aí, muitas versões costumam concordar, ok? Mas as diferenças aparecem em seguida. Como é que Deus trata o pecador nessa situação? No caso da teologia arminiano-wesleyana, Deus entende, ou melhor, estende, né, a sua graça para todos e para toda a humanidade, por meio do Espírito Santo. Ele, em nós, representa a força se nos opormos ao pecado e vencermos as tentações. Ok? Afinal, o que é teologia armínio-wesleyana? É a continuidade. Nesse caso, a iniciativa para nos resgatar do estado de depravação que nos encontramos é o próprio Deus. E cabe a nós respondermos com o arrependimento. Essa via de duas mãos. Ok? Isso é muito fundamental na teologia armínio-wesleyana, que vamos ver mais à frente sobre o livre-arbítrio. Assim, é possível aceitar ou resistir à situação. Temos liberdade para dizer não para Deus. E Deus não abre mão de ter nos dado e não volta atrás e fez muito bem e achou muito bom que tivéssemos essa responsabilidade em responder à salvação. Ok? Deus não nos obriga a nada. Ele quer fazer essa parceria de amor voluntariamente. Isso significa que a graça de Deus tem que ser uma facilitadora, mas ela não determina como reagiremos a esse convite. Vai ficar muito triste, Deus vai ficar chateado, como sempre fica, quando não é respondido com a graça manifestadora para todos os homens. Vamos em frente. O que é arminianismo? Agora, a teologia arminiano-wesleyana, falamos anteriormente, agora o que é arminianismo? Para entender um pouco melhor essa construção, é importante sabermos o que Armínio defendia. O que justificou a criação de uma vertente com seu nome. Ele pregava que a salvação atinge cada pessoa de forma particular e, como adiantamos, é uma iniciativa da parte de Deus, mas que pode ser resistida por qualquer pessoa. Essa foi a tese dele. Tá bom? Essa teologia, o arminianismo, ganhou ainda mais força depois da morte dele, quando alguns ministros holandeses se uniram para publicar um documento que reafirmava os seus conceitos. E ela acabou se tornando um norte para quem acreditava na vertente defendida por ele. Okay? Essa é a essência do arminianismo. A visão da teologia de Wesley agora, porque nós somos armínio-wesleyano. John Wesley está, sem sombra de dúvida, entre os principais nomes da história cristã. Ele é o pai do metodismo e também entendia a salvação do homem de forma similar ao arminianismo. Okay? Assim, defendia que o homem não tem nenhum tipo de justiça em si mesmo e, por isso, está sujeito à ira e ao julgamento de Deus. Ele também acreditava que o homem precisava de uma intervenção da graça de Deus para mudar o seu percurso. Para fechar as similaridades entre eles, vale destacar que a obra de Cristo atua restaurando o nosso livre-arbítrio. Significa que o homem não é predestinado para a salvação, como defende o calvinismo. Ok? E a visão da teologia de Wesley? Agora que você descobriu que é teologia armínio-wesleyana, pesquise um pouco mais sobre ela e entenda com mais profundidade os seus fundamentos e princípios. Eu gostaria que você estudasse esse vídeo e aquele material apresentado nos primeiros slides. Você poderá voltar ao vídeo e todas as vezes que desejar tirar dúvidas para entender a minha fala. Tá bom? Entender o que nós queremos e propomos com isso. A NASA Livros dispõe a nós diversos títulos, né, sobre esse assunto. Está aí o material. Se você quer saber mais sobre o tema, fique comigo neste tempo, a partir de agora, e conheça um pouco do assunto neste resumo que apresento. Eu quis completar o texto para que ficasse claro. Okay? Vamos lá. Como é que tudo começou? Nós cremos que Deus criou o homem
a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem com seu coração puro. Esse foi o estado do coração do homem na criação. Quando se faz a pergunta, qual era o estado do coração do homem quando Deus o criou? Puro, coração purificado, nessa condição. Você vai ler isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o 2, 7 a 9, 16, 17 e 25 do capítulo 2, e o capítulo 3, versículo 1 a 7, 22 e 24. É um texto conhecido, estou dando as bases para ele, tá bom? Você veja que a tese de que o homem foi criado puro é uma informação que temos sobre o plano da salvação. Ok? Antes da queda, o coração do homem era puro, sem pecado. Ele vivia num estado de santidade perfeita. Esta santidade consistia na inclinação ou espontânea para o bem, aquela disposição interior que sempre respondia o que é reto. Esse é o estado do coração do homem na criação. Puro. Inclusive é uma palavra bíblico-teológica, mas ela é mais bíblica do que teológica, porque está no texto. O homem era puro, sem pecado. Começou assim. Ok? Com a desobediência, o pecado, a atitude da desobediência, que é o pecado, o homem rompeu com Deus, passando ao estado de pecador. Chamamos de pecado original esse rompimento do homem com Deus. Essa desobediência, quando o homem deliberadamente, voluntariamente, se rebelou contra Deus. Ok? Essa foi a atitude. Satanás, ele deixa de ser o proprietário do homem, ou melhor, Deus deixa de ser o proprietário do homem. Eu vou usar essa expressão proprietário para você entender. E Satanás passa isso. Mas quem que tirou das mãos de Deus a escritura foi o próprio homem. O homem saca das mãos de Deus e coloca nas mãos de Satanás voluntariamente. Essa rebelião, esse ato, esse rompimento, nós chamamos de pecado original. É uma palavra teológica. Você não vê na Bíblia essa palavra. Okay? Por isso que a gente usa a expressão bíblico-teológica, e a teologia tem muito nos ajudado a entender as mensagens bíblicas e o plano da salvação em especial. Okay? Vamos em frente. Por ser Adão o primeiro ser humano, a consequência do seu pecado atingiu a todos os que vieram após ele. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Eu vou abrir o texto para você, se você quiser abrir o seu. Eu já estou no livro de Atos. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 12. Cadê? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. É uma base bíblica para entendermos que somos pecadores por natureza. Já chegamos no planeta já infectados pelo primeiro pecado. Alguém esses dias falou sobre o maior inimigo do homem, o pecado original. Eu entendo quando a teóloga diz isso, porque nós fomos infectados por esse vírus, ela usou essa expressão em tempo de pandemia, e eu entendo isto e é verdade. Todos nós fomos afetados pelo pecado original. Pergunta: Deus seria justo me culpando do pecado que não cometi? Essa é a dúvida que surge quando nós chegamos no planeta já vitimizado pelo pecado, né? Significa que eu tenho culpa do pecado de Adão? É uma pergunta complicada, ok? Mas a resposta é clara, que cada um é culpado pelo seu próprio pecado. Ezequiel 18, 20 diz isso. Nós fomos vitimizados, estamos vivendo com a culpa desse pecado sobre nós, lamentavelmente, ok? Mas existe uma diferença entre culpa e consequência, ok? Há uma grande diferença aí. Vamos em frente para a gente desdobrando aí o entendimento. Por exemplo, culpa. Cada pessoa responde pelos seus próprios pecados.
mas sempre levando em conta nas perguntas, será que eu sou obrigado? Como é que Deus me faz uma coisa dessa? Deus é injusto. Transfere para a raça humana o pecado do primeiro homem. De fato, cada um responde hoje. A culpa do pecado só afeta a mim mesmo. Salmo 32, versículo de 1 a 5, fala sobre isso. O perdão de Deus está relacionado com o cancelamento da culpa. Aí nós já vamos começar a desenvolver o raciocínio de que Deus toma a iniciativa de trazer de volta o homem para si, quando o primeiro homem rompe com Deus, transferindo a raça humana. Deus é tremendo, misericordioso e abençoador e toma essa iniciativa de trazer a gente de volta para tirar essa culpa que nós adquirimos. A consequência do meu pecado pode atingir os outros. Okay? Ela tem esse desdobramento. E mesmo com o perdão dos pecados, da culpa, as consequências ainda podem me afligir. Né? Todo sofrimento, todo mal é fruto da queda. Inclusive, em tempo de pandemia que estamos passando, as pessoas me perguntam, foi Deus quem mandou o coronavírus? Eu sempre respondo que não, com base bíblica. Ele é fruto da nossa queda. Fomos nós, seres humanos, que produzimos os nossos pecados e as nossas consequências. Ok? Deus não tem nenhuma pretensão. Isso já está no discorrer, no processo, consequências de nossos pecados. Ok? Fruto da queda, que eu costumo dizer. Nós somos culpados do pecado de Adão, porém fomos atingidos pela consequência do seu pecado. Não somos culpados pelo pecado de Adão, né? Mas fomos atingidos. Aqui nós já estamos progredindo, já depois que nós colocamos o terceiro item da lista da culpa. O perdão de Deus está relacionado com o cancelamento dessa culpa. Aí Deus já acaba tirando ela através de sua graça preveniente. Okay? Vamos em frente. A consequência do pecado de Adão foi transferir espiritualmente a todos aqueles que vieram após ele. Uma tendência para pecar foi adquirida. Né? Tudo fruto do que Satanás semeou no coração de Eva, lá no Jardim do Éden, e a responsabilidade dada ao homem foi desastrosa na sua resposta. Okay? Essa tendência é chamada de depravação moral. Okay? A teologia vai chamar essa tendência natural. Desde quando estamos lá no berçário da maternidade, já começamos a fazer as berganhas de chupeta, já fazemos os calundus e assim por diante. Okay? Todas as mulheres têm uma Eva dentro de si e todos os homens têm um Adão dentro de si quando vem a esta terra. Okay? Vamos lá. Vamos no capítulo 7, versículo 5. Estou perto do texto e vamos ler. Porque quando vivíamos segundo a carne, paixões pecaminosas despertadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ok? Nossa, o texto é longo, né? De 5 a 24. É até o finalzinho do capítulo 7. Depois que você faça isso, leia com calma. Eu pensei que fosse apenas 2, 3 versículos, mas leia depois sobre a lei e o pecado, que está desdobrado aqui do versículo 7 até o 24. Essa tendência, essa depravação moral que está dentro do ser humano. Ok? Vamos no texto, a diferença entre pecado e pecados. Agora que você lê o texto, se você quiser pausar o vídeo, fazer a leitura, vai ficar claro para você. Senão nós vamos fazer 2, 3 horas de vídeo e aí nós vamos fazer juntos esse estudo, tá bom? Oportunidade de pausar e ler. Vamos ver. Tem a ver com os atos pecaminosos, pecados, ok? É muito importante você ver se está no singular ou no plural, ok? Romanos 7, verso 5, acho que vamos ler. Acho que, cadê? Deixa eu ver onde está aqui. Começa aqui no pedacinho. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nós, os membros, a fim de frutificarem para a morte. Foi o que eu li, né, anteriormente. Pecado tem a ver com a tendência para pecar, herdada de Adão. Ok? E veja Romanos 7, 8.
Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Verso 11, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. Está caindo baixou minha estante aqui. Peraí. Aí. Eu prefiro um pouquinho mais alto. Eu estou lendo, acho que até andei mais, né? 7 e 8. Vamos lá. Cadê o 8? Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Agora é o verso 11. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou por meio do mandamento e me matou. Verso 13. O 13 está onde? Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Ok? Depois tem o 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Essa é a natureza herdada de Adão. Tá bom? E o 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. No capítulo 7 é uma descrição, não é a descrição, alguns teólogos acham que é Paulo, eu acho que não. Se for também não há problema, porque ele tenta descrever a vitória no capítulo 8. Então, mas a teologia e a interpretação hermenêutica diz que não. Ok? Então, essas são as diferenças entre pecados e pecado. Acho que deve estudar sobre isso. Ok? Tem que saber essa diferença. Vamos em frente? Todo ser humano nasce com essa tendência para pecar. Ok? Morto em seus delitos de pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Torna-se pecador na medida que comete seus próprios pecados. Temos dúvidas sobre isso? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Está se referindo que todos nós somos herdeiros da natureza carnal provinda do primeiro homem, Adão. Ok? Então está claro sobre isso. Tá? Vamos em frente. Portanto, qual é a situação do ser humano? Morte, já lemos isso. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a nossa consequência, a nossa condenação é o pecado. Ok? Inclusive, quando a gente vai receber Jesus como Salvador, algumas teologias triunfalistas usam uma expressão: eu quero de volta o que é meu, restitui, uma teologia barata, sem fundamentação bíblica. Aí a gente pensa da seguinte forma: se você quer restituir o que é seu, quer de volta o que é seu, morte. É a única coisa que a gente tem direito. Né? Romanos 6, 23, parte A do versículo. Bom, vamos desenvolver aqui algo que a gente tem aprendido muito, rascunhado. É um resumão daquilo que o plano de Deus, onde ele toma a iniciativa para trazer de volta o relacionamento com ele. Chama-se resgatar, o plano redentor de Deus para a raça humana. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue entender. Não vou parar muito aqui, vamos apenas fazer alguns passos para a gente entender o que viemos falando até então. Criamos o problema, falamos dessa existência, agora tem um plano resgatador de Deus. A gente vai não apenas apresentar o problema, mas também trazer a solução. Ok? Para o homem ser novamente reabilitado com Deus, Deus toma a iniciativa, ele passa a tomar a iniciativa com a graça preveniente. Ok? Ele toma a iniciativa de trazer o homem de volta, ele vai criar meios, ele vai agir externamente no homem, usando todos os meios possíveis para que esse homem seja despertado dessa morte que Efésios capítulo 2, versículo 1 fala. Bom, quando Deus toma essa iniciativa, já prepara o caminho,
ele toma essa iniciativa porque ele ama o homem, quer trazê-lo de volta à sua comunhão. E ele percebe que pode fazer isso e tira de nós o peso da responsabilidade do primeiro homem, do primeiro pecado. Se você ler em Romanos, capítulo 5, você vai fazer um paralelo entre o primeiro e o segundo Adão. Ali você vai perceber que Deus, ele faz aquele voo rasante e vai por baixo de nossa queda e resgata a gente, ok? Redenção significa trazer de volta tudo que a queda provocou. Então Deus nos redime. Ele dá os caminhos e as condições. Como ele fez o homem com livre-arbítrio no começo, ele sabe que essa tendência pode nos levar à morte e vai nos levar, como já disse em 6:23, estamos condenados à morte, mas Deus quer trazer vida para a gente. E quer que respondamos com a fé salvadora. Você precisa de fé e arrependimento para isso, para você voltar para Deus. Você precisa responder às ações prévias do Espírito Santo. Ele quer habitar o seu coração. O Espírito Santo não habita num coração que ainda não respondeu com fé e arrependimento. Eu vou usar uma expressão bem popular, o Espírito age por fora para depois habitar o nosso coração. Deus muda de endereço no Pentecoste, agora na Nova Aliança, e quer habitar no coração de tantos quantos resolvem voltar para Ele. Deus está sempre de olho em nós, criando todas as possibilidades para que respondamos com fé. Crer na morte expiatória de Cristo. Ele mandou o seu Filho para que nos resgatasse. A morte é o nosso direito. E Jesus morre a nossa morte, é sepultado, para quando eu descer a sepultura, encontrar com Jesus na sepultura, aí Deus, através de Cristo lá na sepultura, ele dá um jogo de braço na morte, ele vira a morte do lado do avesso e fala, sai, Márcio, da morte. A morte já está vencida, no sentido da cruz. Ela não foi vencida porque ela vai ser concluída com relação à ressurreição. Não tem mais poder. Ela existe, porém, sem o poder de nos reter na sepultura. Assim como Cristo não foi retido, como o primogênito dos mortos, eu posso ficar tranquilo que se meu corpo descer à sepultura, eu vou ressuscitar. Ele já é o penhor, já me deu essa garantia de que posso ficar em paz. Mas eu preciso responder com essa fé salvadora. Por isso que bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque vão ressuscitar. Ok? E aí o Senhor opera em nós a santificação inicial. Ok? Ele vem com uma obra da graça. Nós vamos desdobrar isso depois, que nessa santificação inicial que a teologia chama, é os atos de Deus com relação à regeneração, justificação e adoção, simultaneamente. Ok? Você pode começar pela justificação, depois redenção e adoção por forma didática, mas ela é simultaneamente, os teólogos costumam chamar de concomitante, ok? É um ato de Deus que nos justifica, que nos faz nascer de novo e que nos adota na família de Deus. Isso é a teologia da primeira obra da graça. Não tem o título no nosso slide aí, primeira obra da graça, mas a santificação inicial é a primeira obra da graça, ok? Onde também nós temos um quarto acontecimento, né, que é o testemunho do Espírito, que confirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus, que está dentro do contexto adoção, ok? Essa forma simples que estou respondendo. É o início do processo santificador de Deus. Daí você se consagra, ok? Você busca o Senhor para que possa, esse Espírito Santo que já entrou no seu coração, na primeira obra da graça, que o Espírito Santo passa a habitar o coração do crente no momento da conversão. O apóstolo São Paulo é claro nas suas cartas, quando ele fala da natureza que briga dentro da gente, a natureza carnal ainda está na conversão. Paulo chama os crentes de Coríntios de carnais, e esse mesmo Paulo que chama os crentes de Coríntios de carnais, diz, vocês são templos do Espírito Santo.
tem que resolver um problema que está dentro de vocês. Ele já está dentro de vocês para completar a boa obra que começou. Então, dê esse espaço. Dá espaço para o Espírito Santo acabar com esse conflito, com esse capítulo 7 de Romanos na sua vida. Ok? Então, você tem que buscar o Senhor. Entre a primeira e a segunda obra da graça, não há um tempo determinado. Isso pode acontecer 1 segundo ou milésimo de segundo. Pastor Márcio, não acontece ao mesmo tempo? Não, nós não somos calvinistas. O batismo com o Espírito Santo não é no ato da conversão. Nós cremos que é subsequente à primeira obra. Nem que seja milésimos de segundo, mas é depois. Okay? Alguns cristãos têm experiência de entender e de perceber esse Espírito Santo logo após a conversão, minutos depois, ou no mesmo dia, ok? Mas é uma consagração. Você começa a crescer no Senhor. A gente costuma dizer que se você tinha muitos pecados, agora você pratica menos os tais pecados, né? Alguém disse uma vez, pastor, eu tenho sentido uma diferença na minha vida. Antes eu bebia um garrafão por dia, agora eu bebo meio. E espero beber um quarto e parar de beber. Antes eu fumava muito, agora eu fumo pouco. Antes eu me entregava mais a alguns vícios ou praticava algumas mentiras e eu estou mudando. Isso é fruto de arrependimento. A evidência de que o Espírito Santo já está atuando dentro do coração. Ok? E assim vai. Aí vem esse batismo com o Espírito Santo. Eu coloquei ele entre os dois, mas ele fica bem dentro do cerne da coluna inteira santificação. A consagração sim é o espaço, mas o batismo com o Espírito Santo está na inteira santificação, que é outra expressão. O que é batismo com o Espírito Santo? É inteira santificação, perfeição cristã, perfeito amor. Eu vou desenvolver isso nos próximos slides. Vamos voltar a esse quadro de uma forma mais detalhada, ok? Batismo com o Espírito Santo é para purificar o coração do homem, ok? Voltar a pegar aquela natureza terrena que foi criada fruto do pecado do primeiro homem e mantê-la sob domínio. Usava-se antigamente uma palavra erradicação, mas essa é uma palavra que a teologia da Igreja Nazarena entendeu que erradicar é acabar com aquilo, mas não extermina tudo, fica lá. Enquanto estamos nessa natureza humana, a natureza carnal, se nós não vigiarmos, não ficarmos espertos, não ficarmos atentos, com consagração, porque depois que recebe o batismo, você precisa buscar o crescimento, você vai ver no próximo passo, que é a graça diária, okay? Para você fazer a manutenção do velho homem. Fica aí. Basta 1 segundo de bobeira para você estar num problemão. Então, se você mantém a dinâmica da vida com Deus, a possibilidade de você pecar agora é bem pequena. O nosso inimigo agora vai ter que fazer campana, ele vai ter que se desdobrar para fazer você se rebelar contra Deus. Ok? Então, fique atento. Não pensa que está blindado agora. Você precisa vigiar, orar, mas não vai ter mais a neurose, não vai ficar mais toda hora, a cada segundo, pedindo perdão e ficar aí desesperado, clamando o sangue de Jesus toda hora, porque você vive uma dinâmica de santidade, automaticamente. Ok? É por aí. Tá bom? Vamos continuar. Aí você busca esse crescimento, e aí nesse processo todo chama-se santificação contínua. Você não tem mais aquela oscilação de um gráfico que está descendo, subindo, descendo, subindo. Se por acaso acontecer, a característica de uma pessoa santa não é o fato dela não pecar. É o fato de, se por acaso ela vir a pecar, ela tem condições de voltar ao mesmo nível, colocar novamente o anel nos dedos, de ter comunhão com o Pai. Quando alguém se desvia, pratica alguma coisa, a fé e o arrependimento, eles podem ser praticados novamente e Deus te traz novamente ao mesmo patamar, ao mesmo nível de anteriormente. A religião, o cristianismo, a opinião pública evangélica não vai considerar, sempre vai dizer, fique esperto, esse aí já pecou aqui, já pecou ali. Mas para Deus não há esse nível. Tem que conviver com as consequências, é lógico, infelizmente. Mas
colocar paz no coração e saber que Deus já te reabilitou. Se por acaso você vir a pecar e você se arrepender, ele te dá pleno perdão. Deus é o Deus do perdão, não é o Deus da condenação. Ok? A gente passa a ter, na primeira obra da graça, o fruto do arrependimento e, depois da segunda obra, o fruto do Espírito. Isso vai ser exercido. Você terá um companheiro, uma ajuda, seu coração saturado 100%, vai te ajudar a vencer o pecado diariamente. Ok? E você mantém a sua perseverança e vai para a eternidade com Deus. No slide anterior, antes de eu mudar, fala da glorificação. Não é a quarta obra da graça, viu? Porque dizem que a primeira é a santificação inicial, inteira santificação, e alguns brincam uma quarta, que é a santificação contínua, e uma quinta, que é a glorificação. É quando a gente vai para a santificação final, a glorificação, viu? É outro termo que a teologia usa quando nós estivermos na eternidade com Deus. Vai acontecer para alguns na ressurreição e para alguns o arrebatamento, que ainda acreditamos nele. Ok? Vamos em frente. Esse material aí, da pastora Patrícia Cury, lá da Igreja do Nazareno Central, eu não me lembro exatamente se uns 3 ou 4 anos atrás, ela, na tentativa de participar das juntas credenciais, me passou esse material, dizendo: pastor Márcio, vê se eu entendi o plano da salvação. E eu achei interessante, elementar, porém correto. E eu estou compartilhando contigo aquilo que já falamos no slide anterior, sobre a primeira obra da graça, que é a santificação inicial. Aí ela coloca a graça preveniente, o arrependimento, a fé salvadora, mais um subsídio para você estudar, para se preparar para a junta de credenciais, para você estudar em casa, com a família, estudar na escola dominical e debulhar isso aí, ver o que de bênção tem essa nossa teologia. Ela fala da regeneração, como eu já falei para vocês, que não está no slide anterior, da justificação, da adoção e testemunho do Espírito, que é a evidência interna, ok? Que a gente começa a entender que já o Espírito Santo mora dentro da gente. Okay? Depois eu explico melhor, em outros slides, o significado de regeneração, justificação e adoção. Tá bom? Você pode printar isso aí, você pode usar para o seu aprendizado. Ok? Obra do Espírito Santo, a regeneração, obra de Jesus Cristo e obra do Pai. Só para você entender a didática. Okay? Deus perdoa, justifica e adota. Ela conseguiu descrever, inclusive ela chama essa crise de... A resposta a essa crise, inclusive é uma expressão usada pela teologia, de crise. É um momento de confronto onde os atritos, a crise precisa ser resolvida. Aí na primeira obra, que é um ato instantâneo, que é a conversão, é resolvida essa crise. A segunda crise, você vai perceber que é a segunda obra da graça, a inteira santificação responde. É outro ato instantâneo, viu? Batismo com o Espírito Santo. Para purificar o coração do homem. O Espírito Santo nos dá o poder para vencer o pecado e somos libertos do pecado original. Okay? Quando te fizer a pergunta, onde é resolvido o pecado original, a herança herdada de Adão, é na primeira ou na segunda obra? É na segunda obra, não na primeira. Porque o Senhor nos tira do mundo para nos purificar, para trabalhar conosco. Fica muito mais fácil para trabalhar no coração quando ele é separado do mundo para Deus. Aí nós, com a ajuda do Espírito Santo, que já começou a encher nosso coração, ele vai fazendo 10% de enchimento, 30%, 50%, 70%, 80%. E na medida que você dá espaço, ele satura seu coração, enche 100% do seu coração. Por isso que Efésios vai dizer, não embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Okay? Essa experiência é integral, corpo, alma e espírito. Okay? Para quem é tricotômico, está aí a corpo, alma e espírito. Tá bom? A gente começa a ter um caráter bom, maduro. Eu costumo dizer dorso de rinoceronte. A gente passa a ser uma fauna, a gente começa a ter resistência para vencer o dia a dia. Aí passamos a ser bom marido, bom esposo, bom filho, bom pai, bom empregado,
bom líder, muitas coisas boas. O fruto do Espírito começa a se evidenciar. Eu quero te informar que o fruto do Espírito já começa a ter suas características na conversão, viu? É aperfeiçoado 100% no batismo com o Espírito Santo. Lembra que no primeiro momento, lá na queda, nós perdemos a imagem e semelhança de Cristo. Mas não perdemos 100%, foi o suficiente para respondermos à fé. Todo ser humano tem dentro de si a constituição divina do que é certo, do que é bom. Temos Deus sinalizado no nosso interior. Mas, no batismo com o Espírito Santo, somos transformados à semelhança de Cristo. Aí vai depender da nossa continuidade. Lembra que falei de santificação contínua, crescimento na graça? Esse é o processo restaurador de Deus. É tanto que a teologia da Igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo. Isso vai acontecer na glorificação. Mas é possível, desde já, exercitarmos a semelhança de Cristo aqui no planeta. Você percebeu que a palavra de Deus não ensina a gente como viver no céu, mas ensina a gente como viver na terra? Não tem nenhuma instrução para a gente poder viver na eternidade, sempre para viver aqui, ok? Processo de maturidade cristã, santificação continuada, ok? Somos plenamente conformados à imagem do Filho. Esse é um slide abençoador. Mas embaixo somos imaturos na fé, mas já recebemos o Espírito Santo. É muito importante isso, hein? Porque existe uma corrente dizendo que o Espírito Santo fica do lado de fora da gente, só entra no batismo com o Espírito Santo. Impossível uma ação de resposta do ser humano sem o Espírito Santo já estar habitando dentro do coração. E não vamos discutir isso porque tem base bíblica de que ele já habita o nosso coração. Ok? Depois somos maduros na fé e o Espírito Santo passa a reinar na nossa vida. Interessante que a expressão reinar aqui vem muito próprio. Na primeira obra da graça, ele habita, e esse habitar do Espírito Santo, ele passa a reinar, ele toma o centro da nossa vida. Inclusive, eu não me lembro onde li isso, mas eu sempre uso essa expressão, quando alguém me perguntou, pastor Márcio, como é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Aí eu dou uma amostra grátis. A seguinte declaração: todas as vezes que você conseguir receber uma afronta como bênção, é sinal que o Espírito Santo está no controle da sua vida. Porque nós somos egoístas, não gostamos de ser corrigido, não gostamos de ser afrontado. E até usamos a seguinte frase, né? Não leva desaforo para casa. Mas o batizado com o Espírito Santo leva, viu? Vamos em frente. Olha só o que separei para você, dentro desse processo de entendimento. Graça, pecado, salvação e santificação. Esse é o plano de Deus. Baseado em Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15. Pois Deus revelou a sua graça, olha a palavra teológica aí e bíblica, para dar salvação a todos. Bem arminiano isso, viu? Não é para alguns escolhidos e eleitos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. E vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Isso é possível. Está na Bíblia. Tito capítulo 2, versículo de 11 a 15. Enquanto ficamos esperando, olha só a esperança, o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glorificação, santificação final. Foi Ele quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade, olha o batismo com o Espírito Santo, e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Que Deus nos ajude. E está ajudando com a ação do Espírito. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade. Paulo está orientando o pastor Tito a ensinar essa doutrina. Para animar, também para repreender os seus ouvintes. Nossa, essa doutrina me anima. Ela repreende alguns, vão para o caminho e ninguém despreze você. Então, pastor, conhecendo a doutrina, sendo animado por ela, transformado, a gente pode ensinar as pessoas e nós sermos coerentes. Quando falo ninguém despreza o seu ensino, a sua colocação, essa coerência, desculpa aí essa palavra proveitosa. Vamos em frente.
1 Tessalonicenses 4, versículo 3, é o que primeiro aparece na tela, porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Deus quer nos purificar. Ele quer trazer a gente de volta. Ele não quer mais que a gente seja um rebelde, vivendo a vida sob o domínio da carne, do corpo, que a carne faz o corpo pecar. Ele não quer que a gente se autodestrua. Não quer que nós usemos o nosso corpo como instrumento do pecado, sabe? Para agir, para roubar, matar. As obras da carne, prostituição, tudo aquilo que faz com que nos afaste de Deus. Note bem que não é uma lei que simplesmente para satisfazer a Deus. É uma proposta, aquilo que eu preciso para poder me relacionar. Deus está dando a receita. Eu te amo, sei que você me ama, mas precisamos estar juntos numa santificação igualitária. É relativa hoje, mas assim como ele é, o veremos e seremos. Esse material ainda a pastora Patrícia me contribuiu, esses 2 momentos, eu vou fazer o primeiro, que ela fala desse processo, Deus aperfeiçoa em nós aquilo que ele mesmo fez, porque a santificação admite crescimento. Eu costumo dizer que a gente vai ficando bom nesse negócio, crente. A maturidade cristã, olha só, 2 Pedro 2, 3, 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada glória assim agora como no dia da eternidade. Amém. Porque como uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Olha aí que bênção. Eu tenho que me esforçar para alcançar essa inteira santificação? É uma parceria, essa é a minha resposta. Através dos meios da graça, você faz a sua parte. Talvez a resposta seja não, porque é graça, somente graça. Mas eu gostaria de deixar essa didática de ensinamento. Ok? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Então eu confesso que é uma parceria. O ato da graça é Deus te santificar. É um ato gracioso de Deus. Por isso que eu não preciso me esforçar. Deus toma essa iniciativa. Agora eu respondo com a minha parte. A terminologia, santificar é separar para, santificar-se para. Ação do verbo é imediatamente instantânea. Okay? Fração, milésimo de segundos, esse ato de Deus acontece. Ok? Não dá para capturar pela câmera essa ação de Deus, congelar essa imagem, porque é um mistério. Ok? Do limpar, né? Purificador pode ser um processo contínuo, limpar e purificar. Porém, há sempre um momento final. Você está limpo. É um instantâneo, é um começo, meio e fim. É instantâneo, mas é completo. Deus nos dá a oportunidade de sermos salvos pela fé aqui, santificados aqui nessa vida. Isso é bondade e graça de Deus. Por isso que a gente fala da vida eterna. Eu vou completar 59 anos, agora dia 1º, e eu costumo dizer 59 anos de vida eterna. Alguns falam, mas quando é que você se converteu? Eu confesso que com 4 anos de idade eu já estava no contexto cristão. Precisei tomar minha decisão por Cristo, mas eu continuo falando que eu tenho 59 anos de vida eterna, em nome de Jesus. Então essa é a vontade de Deus para a gente. Ok? Vamos em frente. Meios. Oferta do sangue de Deus, né? Seria seu filho. Aqui a gente pode usar a expressão Deus pela Trindade. É nossa vontade. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Ação do Espírito, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis aos gentios como oferta e santificada pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16. É a palavra de Deus que nos santifica. Santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A fé é condição suficiente. Não precisa carregar
cruz, não precisa subir escada de joelho, não precisa deixar a barba crescer, não precisa acender vela. E não fez diferença alguma entre eles. E nós, né? Purificando os seus corações pela fé. Atos 15, versículo 9. É uma base bíblica da inteira santificação. Paulo falando a respeito do Pentecoste judaico e do Pentecoste gentílico. É necessário estudar mais detalhes sobre isso. Consagração, colocar a oferta de uma única vez, é algo completo e inteiro. Romanos 12, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Está falando desse corpo físico, tá? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é claro, essa palavra racional aí. Isso é literal, aqui e agora, consciente. E não vos conformeis com este mundo, os amoldeis a ele, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? A vontade de Deus a gente descobre ela pelos padrões, pelos registros bíblicos. Não é destino, tá? Não é uma agenda secreta de Deus, onde tudo já está desenhado, a sua soberania ele sabe. Mas não é do jeito que fica, foi Deus que quis assim, e não tem jeito de mudar o destino, tá? Minha sina, não somos espíritas, ok? A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita nessa parceria, ok? Você escreve o curso da sua vida, você sabe para onde você vai. Deus nos deu livre-arbítrio para decidir a salvação ou não. Não coloque no colo de Deus o que é responsabilidade nossa, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais texto aqui. O processo da vida de santidade. Minha vida é colocada no altar de Deus uma única vez, de uma vez por toda, mas o processo de santificação será produzir o fruto do Espírito. Está claro isto? Sempre temos a nossa responsabilidade. Aí você vai ver comigo Gálatas 5, 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. É possível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Não use esse versículo para falar de bens materiais, não, tá? Use esse versículo para falar das coisas espirituais. É nesse contexto que esse versículo que eu citei, ele se aplica. Porque é impossível sermos santos, é impossível praticarmos isto. Não, o que é impossível para a gente é possível para Deus. Ok? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito, alma, corpo e sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Tem mais. Vamos agora falar de alguns desdobramentos. Lembra que estou fazendo um resumão, talvez provocando dúvidas, mas essa é a tarefa do educador. Para poder crescer, precisamos de crise, de conhecimento, de dúvidas, para chegarmos à perfeição. E o Espírito Santo de Deus está dando essa oportunidade, entre tantas que já deu, somando mais uma informação sobre nossa abençoada e querida doutrina. Ok, o que é graça preveniente? O ser humano está completamente afastado de Deus. Isso aí nós já entendemos quando o primeiro pecado veio, nos descartou do reino de Deus. Romanos 3 diz que todos pecaram, destituídos, a palavra descartados do reino de Deus. Perdeu o privilégio de estar na presença de Deus. Acabei de citar o Romanos 3, 23. Isso precisa ser bem didático e claro. Está espiritualmente morto. Lembra? Efésios 2, 1. Deus dá o primeiro passo em busca do homem. Aí a graça preveniente começa a ser esclarecida. É Deus tomando a iniciativa de trazer o homem de volta para ele. Ok? Essa graça inicial que nos dá a oportunidade de reconhecermos a salvação em Cristo e aceitá-la. Todos nós. Tito diz, capítulo 2, a graça de Deus se é manifestada a todos os homens. Não somos desculpáveis. Amém? Mais ainda sobre o texto.
Não acho que agora a graça preveniente foi esclarecida. Vamos ver. Primeira obra da graça, que falamos de regeneração, e no slide da pastora Patrícia também tem. Mas eu vou descrever aqui com um pouco mais de detalhes. O termo regeneração, tal como é usado nas Sagradas Escrituras, significa ser outra vez. Portanto, deve entender-se como reprodução ou restauração. O termo é, por regra, aplicado à transformação moral que se retrata nas seguintes expressões bíblicas. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar no coração do crente. Eu confesso que resolvi colocar esse slide para tirar uma dúvida, que já me fizeram essa pergunta, e está claro aí. E já esclarecemos isso nos slides da pastora Patrícia e nos primeiros momentos quando fiz aquele quadro, aquele slide em movimento. Tá bom? Sem dúvida nenhuma. Ok? Mortos em seus delitos. Aí a expressão que nós falamos que íamos demonstrar é nascer de novo, nascido de Deus, nascido do Espírito, vivificados, passou da morte para a vida, é uma nova criatura, vos deu vida. Todas as vezes que aparecem essas expressões nesses textos, estamos se referindo à regeneração. Não é reencarnação, é regeneração. Nascer de novo, o eu novo. Você não deixa de ser você. Você tem personalidade, você tem identidade. Eu, Márcio, agora sou regido pelo novo nascimento, novo nascer de Deus, vivificado pelo Espírito. Passei da morte para a vida, sou uma nova criatura. A carne não pode mais apitar na minha vida. E para isso eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. Ok? O processo concomitante, que é a regeneração, justificação e adoção que nós falamos, vamos continuar no desdobramento. A teologia de Wesley, ou melhor, desculpa, quis dizer Wiley, e a maioria dos nossos teólogos usa a palavra judicial, então vamos usar junto com vocês, ok? Para o entendimento. Justificação é aquele ato gracioso e judicial de Deus pela qual ele concede pleno perdão de toda culpa. É aí que é resolvida aquela pergunta: tenho culpa do pecado de Adão? Sim, nascemos com essa consequência. Mas Deus toma a iniciativa de resolver esse problema para nós, para que não nos tornemos desculpáveis. Então há uma alternativa: a remissão completa da pena pelos pecados cometidos e a aceitação como justo a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Eu coloquei ali uma seta em amarelo, porém ainda não purificado. Só para entender isto, nós falamos que a segunda obra da graça ainda vai vir, necessária. Ok? Atos 13, 38 e 39 e Romanos 3, 24 e 26 é a base da justificação. Né? Tem talvez mais versículos? Tem aí, Romanos 4, 8. Né? Coração perdoado, porém ainda não purificado. Já está aí, bom caminho andado. Ok? Vamos ver, adoção é o ato declaratório de Deus pela qual, depois de termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, somos recebidos na família de Deus, reinstalados nos privilégios da filiação. Todos são filhos de Deus? De criação, sim, com certeza, mas por adoção nós precisamos nos tornar. Ocorre ao mesmo tempo que a justificação e a regeneração. Lembra do concomitante, simultaneamente? Mas na ordem do pensamento é logicamente a última colocada, porque é de forma didática. Tá? A justificação tira a nossa culpa, a regeneração transforma o nosso coração e a adoção recebe-nos de fato na família de Deus. Ok? Vamos em frente. Testemunho do Espírito. Queremos dizer aquela evidência interna de aceitação por Deus que o Espírito Santo revela diariamente à consciência do crente. Note bem que você precisa entender que a palavra consciência precisa estar aí, ok? Porque nós estamos lúcidos, racionais, culto racional, sabendo que isso bate forte. Interessante que a mente ela ajuda muito a entendermos isto. Texto clássico sobre esse assunto encontra-se em Romanos 8,16. Ok? É evidente que aqui encontramos um testemunho duplo, o do Espírito Santo e do nosso espírito. Ok?
Rotula-se comumente o primeiro como o testemunho direto e o segundo como testemunho indireto. Isso é só para você entender as expressões teológicas. Ok? Devemos recordar que as Escrituras apresentam o ideal de forte convicção do entendimento. Eu não preciso sentir, preciso entender. Automaticamente somos seres emocionais e aí sentimos no corpo as conclusões desse habitar do Espírito na vida da gente. Ok? Plena certeza de esperança e plena certeza de fé. E dessas passagens concluímos que a plena certeza do entendimento e da esperança é privilégio de todo cristão, que nenhum deve falhar na soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos em frente. Agora entrou a santificação. Aí. Cremos que a inteira santificação é aquele ato de Deus subsequente à regeneração. Aqui não vamos falar subsequente à regeneração, justificação e adoção. Okay? A palavra mestra é regeneração, que é a primeira obra, pelo qual os crentes são libertos do pecado original, ou depravação, e levados a um estado de inteira devoção a Deus e a santa obediência do amor tornado perfeito. Está claro aí essa terminologia santificação. Ok? Vamos em frente. É operada pelo batismo com o Espírito Santo e compreende numa só experiência a purificação do coração e a permanente presença íntima do Espírito Santo, dando ao crente poder para levar uma vida santa e para o serviço. Okay? Somos batizados com o Espírito Santo para missões, para servir. Para o pecado não ter vitória sobre nós e nós sermos genuinamente evangelizadores. Ok? Essa força que nos dá graça para sofrer pelo amor de Cristo e a nos apaixonarmos e ajudarmos Deus na Missio Dei, na grande missão de Deus. Ok? A inteira santificação é garantida pelo sangue de Jesus e realizada instantaneamente pela fé. A mesma fé que você usou para entender que você foi convertido é a mesma fé que você tem para entender que foi santificado. Procedida pela inteira consagração desta obra e estado de graça, o Espírito Santo testifica contigo. Depois vem a evidência externa, tá? Que nós já comentamos que é o fruto do Espírito. 1. Santificai-vos, aroísto imperativo, uma vez por todas, na verdade, e a favor deles eu me santifico, tempo presente, estou santificando-os e os consagrando a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, ou verdadeiramente santificados. Não temos dúvida disso. Receba pela fé. Ok? Purificando-lhes, olha só, aroisto. Aqui é um gasto da teologia com as palavras gregas. Instantaneamente, pela fé nos corações. Vamos mais base? Mas aquele que vos confirma, presente, que continuamente está confirmado, convosco em Cristo, nos ungiu a auristo. Auristo é uma forma verbal, como um ato único definido. É Deus que também nos selou, olha só, é o mesmo formato, e nos deu, de novo, como um único ato definido, instantâneo, o penhor do Espírito em nossos corações. Deixa eu ver se eu tenho mais. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram, é a nova formatação verbal, ato completo, definido e único, a carne, a mente carnal ou o princípio do pecado, com as suas paixões e concupiscências. Então está claro que é um ato único, instantâneo, feito por Deus. É uma obra da graça de Deus. No momento do batismo com o Espírito Santo, nosso coração é purificado e a tendência pecaminosa é subjugada. Este ato nos dá a tendência de passarmos a agradar a Deus. Muito mais fácil. Nós teremos pensamentos bons. Se por acaso algum pássaro sobrevoar nossa cabeça, a gente não vai deixar fazer ninho. A gente imediatamente rejeita as sugestões do diabo. Não pode passar de segundos em nossa mente. Não podemos ter malícia no coração. Prudência, sim. Malícia, não. É a diferença entre prudência
e malícia. A diferença entre murmuração e lamentação. Precisamos aprender esses termos, que às vezes as pessoas lamentam porque querem abençoar vidas com lamentação, como Jeremias teve, e alguns falam, que murmuração é essa? Não é murmuração. Então estudem depois as diferenças entre termos. Por acaso, vai trazer dificuldade para a gente. Vamos em frente? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu passei slide demais. Eu estou desconfiado que não, hein? Mas vamos ver aqui, ó. Não passei, não. Então agora vai vir o próximo slide. Diferença entre duas obras da graça. Acho que os próximos slides você pode ver com calma e com paciência, ok? Amor, velho homem, luta interna, paz com Deus, revestimento do novo homem, gozo intermitente, entrega, arrependimento e fé, libertação de culpa e condenação na primeira obra da graça. Ele vos deu vida, estando vós em Cristo. Mas a vida abundante, o amor é mais perfeito, o velho homem está subjugado, você não tem mais aquela luta interna do capítulo 7. Paz de Deus. Antes você tem paz com Deus, agora você é a paz de Deus. Você está despojamento do velho homem, plenitude de gozo constante. Você tem mais condições de obedecer, dar mais consagração e fé. Você não vira um beato, mas você passa a ter uma vida integrada em Deus. Livramento do mau gênio e apetites anormais. Ok? Quando fala normais é porque a nossa natureza humana permanece. E eu e você, nós precisamos ser crentes normais. Todas as necessidades, desejos genuínos do nosso corpo precisa ter. Você não precisa se abster de sexualidade, alimento, prazeres que a natureza nos dá, nos tornarmos pessoas religiosas, como se o isolamento social, de forma incoerente, possa fazer parte de uma santidade. Ok? Mas viver a vida inserida como ovelhas no meio de lobos. Tá claro? Vamos em frente. Ainda tem diferença. Na primeira obra, o Espírito Santo está no crente. Na segunda, o Espírito Santo enche o crente. Já está no crente na primeira obra. Depois ele enche, satura 100%. Filhos de Deus por adoção. Olha só, continua sendo filho de Deus, mas reis e sacerdotes por unção. A categoria de serviço a Deus é bem melhor. Condição, confissão de pecados, andar na luz. Você para agora de fazer, Senhor, pecado, perdão, pecado, perdão. Sabe aquela expressão que se usa, que nós pecamos por palavras, por obras e por pensamentos? Depois do batismo com o Espírito Santo passa a ter todo outro entendimento. Você começa a entender que falhas é diferente de pecados. Falhas, nós somos falhos, temos fraqueza, somos humanos. Eu sempre falo que, às vezes, chegar atrasado para uma reunião marcada é fruto da queda. Esquecer, fruto da queda. Precisar corrigir uma palavra que não tenha trazido consequências pecaminosas para outros é natureza da falha humana e assim por diante. Ok? Pecado como um ato, pecados cometidos, pecado como um princípio, a natureza pecaminosa herdada. Aí, se por acaso vir, precisamos tratar. Nascimento do Espírito, batismo com o Espírito. Restauração a favor de Deus e assim por diante. Restauração à imagem moral de Deus perdida da obediência. Acho que tem mais um slide dessa natureza. Ok. E assim vai. Comunicação de uma natureza espiritual, vida eterna. Crucificação da natureza carnal. Arrancada o homem do mundo e arrancando o mundo do homem. Ok? Libertação do pecado, verdadeiramente livres. Unidos com Cristo, uma vara, purificados para que dê mais fruto. Uma fonte de água, rios de água viva. Resgate de um homem afogando-se, tirando a água dos pulmões do afogado. Ok? São expressões fruto da nossa pesquisa. Pastor, como faz para ter o batismo com o Espírito Santo? Eu vou dar algumas sugestões, não é uma regra. Faça a receita e serás batizado, não é isso. Mas esse é o passo, esse é o caminho. Ok? Porque isso vai depender muito de sua personalidade, que vai dentro do coração do homem.
crer que existe a bênção para receber, crer que esta bênção é para você, é a vontade de Deus, já falamos sobre isso, precisa reconhecer que não a tem. Você tem visto o fruto do Espírito na sua vida? Eu me lembro que eu fui fazer isso já faz um tempo, nos anos 90, fui pregar numa igreja na semana de avanço espiritual, era no mês de março, parece. Eles estavam fazendo uns 3 dias de estudo, eu não me lembro mais o nome da campanha agora, mas era avanço espiritual, acho que era isso mesmo. E eu comecei perguntando, naquele auditório tinha cerca de 100 pessoas, talvez no máximo 100, eu pedi que, se desejassem e quisessem levantar as mãos os que eram batizados com o Espírito Santo, entendiam que eram batizados, eu quero dizer para você que 80% levantaram as mãos. Quando fiz a explanação de cerca de 50 minutos, no final eu perguntei: quais são as pessoas batizadas com o Espírito Santo hoje à noite? Olha, 40% só levantaram as mãos. Porque depois do entendimento que significa isso, as pessoas entenderam: olha, eu não sou batizado, eu preciso rever meu batismo com o Espírito Santo. Fruto das emoções, fruto das cópias, das expressões emocionais, de ensinamentos errados, como a evidência do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Isso é um dom. Não vamos discutir isso agora, talvez merece um outro vídeo. O batismo com o Espírito Santo é um dom que é dado a partir da primeira obra. Está disponível à Igreja de Deus. Mas nem todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo podem ter o dom. Isso aí é uma discussão polêmica, mas podemos esclarecer isso depois. Tá bom? Mas línguas estranhas não é evidência. Sugestões, vamos continuar. Você tem que estar desejoso de recebê-la, como quem procura algo de grande valor. Deus quer dá-la a você. Você deve se esforçar a abandonar tudo que estiver em conflito com a bênção. Pecados, pessoas, bens. Quando você começa a sentir algumas coisas, já é ação do Espírito Santo, de conserto, de rever, já é um bom passo. Não precisa pedir perdão ou perdoar alguém. Você deve se entregar completamente a Deus. Como no batismo nas águas, você se entrega para ser mergulhado nas águas. Você se deixa, se domina nas mãos do batizador físico ali. No caso, a figura do... Ore com fé para receber. A mensagem fé que usou para receber Jesus como Salvador é a mesma que eu disse. O testemunho do Espírito Santo, evidência do batismo, que nós estávamos falando no slide anterior. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tanto para a salvação como para a santificação. Isso é evidência interna. Okay? O fruto, Jesus disse que conheceríamos o interior de alguém pela manifestação dos seus frutos. Na verdade, temos a certeza do enchimento com o Espírito Santo com a manifestação do fruto do Espírito em nós. Já lemos isso em Gálatas 5,22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ok? Perguntas e respostas. É um momento que você pode parar para fazer perguntas aí no canal, deixar registrado. Depois eu não vou separar se é pergunta do primeiro lote ou pergunta do segundo lote, porque a gente vai continuar estudando mais um pouco, dando mais informações, mas você pode parar para reformular e formular suas perguntas e guardar. Voltar, dar uma pausa, voltar aos slides, rever, tirar dúvidas, porque estou aqui para ajudar vocês. Vamos em frente. O que cremos? Vamos fazer recapitulações gerais, como eu disse. Na doutrina e na experiência da santificação como uma segunda obra da graça. Está claro isto? Se eu te fizer a pergunta, numa bancada de entrevista ou em alguma situação, qual é a doutrina? O que nós cremos? Você pode dizer: nós cremos na santificação como segunda obra da graça. Nós cremos que Deus é santo na sua natureza, atributos e propósitos. Cremos no Espírito Santo. Esse é o credo nosso, tá bom? Que ele está sempre presente, operando eficientemente dentro da Igreja de Cristo, regenerando aqueles que se arrependem e creem. Sempre condicional, viu? Santificando os crentes e guiando em toda a verdade, tal como está em Jesus Cristo. No caso, Jesus. Que o pecado original continua a existir na nova vida, isso é bem claro, do regenerado, até que seja extirpado
pelo batismo com o Espírito Santo. A palavra extirpado aí, porque eu fiz uma cópia literal, Ctrl+X, Ctrl+V, e ela vai trazer as polêmicas que nós falamos, tá? Mas eu resolvi manter o original da minha citação. O que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo derramamento do seu sangue e pela sua morte meritória na cruz, faz uma expiação completa para o pecado humano. E esta expiação é a única base de salvação. Tudo que nós fazemos é a partir do sacrifício de Cristo. O culto que fazemos é a partir do sacrifício. Que a interessantificação é aquele ato de Deus que subsequente à regeneração, que também já falamos nos slides anteriores, ok? Que leva a gente a uma santa obediência do amor tornado perfeito, operada pelo batismo com o Espírito Santo, ok? Porque nós estamos no critério do cremos, então fiz questão de colocar de novo. O que mais? A inteira santificação é garantida pelo sangue, realizada instantaneamente pela fé, procedida pela inteira santificação, e desta obra está de graça, o Espírito Santo testifica. Aqui é a primeira vez que colocamos essas sentenças. Essa experiência é também conhecida por vários termos que representam diferentes aspectos dela, tais como perfeição cristã, perfeito amor, tudo é uma coisa só. Pureza de coração, batismo com o Espírito Santo, plenitude da bênção, santidade cristã. Ok? A conversão, justificação, regeneração e adoção são os aspectos da santificação inicial, depois vou falar das outras duas. Acontece o arrependimento, isso aqui é uma forma resumida, conclusiva. Depois vem a restituição. Interessante que aqui é a nossa verdadeira teologia. Endireitar tudo que está mal, tanto quanto possível, e nos casos em que outros estejam lesados pela ação. A teologia da restituição é essa, é você restituir de volta o que você prejudicou o outro. Trouxe de dificuldade, não é quero de volta o que é meu, conforme comentamos anteriormente. Tá? É na santificação inicial que acontece isso. Acontece, vamos em frente, está meio lento. Aí, fé, aceitação da promessa de Deus de perdão e entrega confiante de si mesmo a Deus, confiança na compaixão de Deus e não nos próprios méritos. Testemunho do Espírito, já falamos sobre isso. Vai testificar com o seu espírito que você é uma nova criatura, e aí você vai passar a andar na luz, obediência diária a Deus, fidelidade no seu serviço. Haverá consciência crescente de um inimigo interior que estorvava o testemunho e insiste em que siga um caminho egoísta, mas você vai em frente. Aí acontece a inteira santificação que nós já falamos, já um outro resumo, é diferente da conversão, consciência de que você é aceito por Deus e não desobedece aos seus mandamentos. Crescente fome de Deus, melhor dizendo, reconhecimento da necessidade de uma liderança. Ok? Vamos em frente. A inteira santificação, continuando aí, fuga de tudo que prejudica a influência de Deus e prontidão em desistir, mesmo de coisas legítimas, se elas impedem o serviço a Deus e ao próximo. Aqui estamos falando de desejos, né? Desejos legítimos, que basta uma linha fininha para ser pecado. A gente tem que vigiar e orar para a gente nem entrar em tentação. A Almeida Revista Corrigida usa a expressão orar e vigiar para que não caiam. A Almeida Revista Atualizada, ela melhora o grego, orar e vigiar para que não entre em tentação. Porque se você entrar em tentação, a chance de você voltar se reduz a cada segundo. Por isso que num caminho reto, não dobra à direita ou à esquerda para entrar numa tentação. Você terá poucos segundos para voltar. E às vezes é difícil. E às vezes cai em tentação, que aí vem pecado. Uma vez caindo em tentação, o pecado é gerado. Busca explícita da bênção, uma expressão de justificação, decisão de pertencer totalmente a Deus. Ok? Continua no mesmo tema, que é a consagração, a inteira santificação, é dar definitivamente a Deus tempo, talento, riqueza, passado, presente, futuro. É uma entrega completa a Deus, é um nadar no Espírito, na nossa humanidade. Fé adequada, aceitação do dom de Deus, da plenitude do Espírito, deixando controlar e dirigir a vida sem reserva. Ok?
Quando a gente fala que Deus está no controle, depende das nossas respostas, viu? A de contínua, andar continuamente na luz, ok? Agradecer a Deus todas as coisas boas, aceitação alegre de sua vontade e direção. A gente tem desenvolvimento pela graça, virtudes de Cristo, uma vida de alegria, resplendor, paz e vitória. E sensibilidade crescente nas obrigações sociais e oportunidades de mostrar o amor de Deus aos outros. Afinal, dom de um corpo glorioso e perfeito como o corpo ressurreto de Cristo, é o que nós esperamos. Restabelecimento completo de tudo que foi perdido na queda em Adão, é isso que tentei falar, trazer de volta. Por isso que o plano de Deus é trazer de volta os seres humanos a Ele, em nome de Jesus. Termos gerais da santidade, nós já falamos sobre isso, mas eu vou deixar discorrer esses slides para que você possa ter esse material contigo, ok? Perfeição cristã, ok? É outro termo que a gente usa, a vida de atitude e ação de santidade. Outro termo usado, tiramos daquele livro A Semelhança de Cristo para você, tá bom? Salienta a presença de Deus na vida do crente, dá ênfase ao aspecto progressivo e contínuo de uma vida cheia do Espírito. Vamos ver mais alguma coisa. Outra expressão é a palavra santo. Nós já somos santos separados, igual a igreja de Corinto, santo separado, porém com a natureza carnal que precisa ser resolvida no batismo com o Espírito Santo. Ok? Foi colocado à parte, foi tirado do mundo para Deus. Ok? Pode ser um termo colocado para pessoas ou coisas. Ok? É por aí. Santidade é diferente de ser santo. Ok? Acho que temos que entender essas expressões no discurso teológico. Santificar é diferente de santidade. É tornar sagrado a parte para o serviço e uso sagrado, consagrar por ritos apropriados, reverenciar como sagrado. Ficar livre do pecado, purificar da corrupção moral ou poluição e tornar puro, né? É o ato de santificar-se a Deus, nesse caso. Em termos gerais, tem a santificação, já falamos sobre ele, acho que você deve pausar para ler, ok? Aí falamos já com detalhes da santificação inicial, porque estamos falando de termos gerais da santidade. Santificação inteira, já conversamos sobre isso, ok? Você pode ver com mais calma. Essa é a proposta para não fazermos um vídeo muito longo. A santificação contínua, já explicamos cada uma delas, né? Aí nós temos o amor perfeito, expressão do espírito, e temperamento ou atmosfera moral em que vivemos, né? Esse amor perfeito. Aquele que está inteiramente santificado é totalmente submissão à vontade de Deus. Okay? Isso é uma referência do autor. Busca ativa do bem-estar dos outros, mesmo inimigos. Que Deus nos ajude a exercer isso. Adoção, já falamos o que é. Redenção também, nós já falamos o que é. Ok? Mas você vai ter aí todos os termos gerais tirados da semelhança de Cristo, do autor que comentamos. O que mais? Mente carnal. Novamente é uma expressão, talvez não falamos dela nos slides anteriores. Espírito desregrado do homem, egoísmo desordenado que não está sujeito à lei de Deus. Espírito contrário ao Espírito de Cristo. Olha, mente carnal, se você mantê-la sempre, vai chegar a um ponto de, com certeza, mantê-la na sua vida e vai ser difícil. Que Deus te ajude. Consagração, é o contrário da mente carnal, né? Esforçar-se capacitando pela sua graça, serviço de Deus. Que Deus te ajude, é capaz de estar cônscio, tecnicamente esse ato é possível a pessoa regenerada. É possível fazer isso, depois da primeira obra da graça. Depravação, outra palavra, termo teológico, mostra a perversão pecaminosa da natureza humana, a qual afeta todos os membros da família humana, corrupção,
espírito de degeneração, que pode permanecer, afinal de contas, permanece após a conversão. Precisa ser resolvido isto. Ok? O que mais? Erradicação é uma palavra que está no livro de Wiley, não resolvi não tirar. Ela exprime o conceito bíblico de crucificado, desprezado, purificado e separado. Mas ela foi trocada em anos passados no nosso manual, na nossa doutrina, porque entendemos que não acontece a erradicação, acontece a manutenção do pecado original. Ele fica subjugado, a gente coloca os pés em cima e vigia sempre para não voltar a praticar pecado. Só na glorificação, na santificação final que vai ser seremos libertos de todo o poder do pecado. Glorificação, onde vamos dar, já falamos sobre isso, né? O último dia, perfeição física dada ao homem. Lembra que falei de fraquezas? Agora aparece essa expressão aí, que diferença de pecado, refere-se à fragilidade da natureza humana proveniente de queda. Eu sempre falei que é fruto da queda, do seu comportamento pecaminoso. Elas ocasionam, por vezes, enganos, erros de julgamento, ações erradas. Embora essas deficiências não sejam estritamente falando pecado, precisam do perdão de Cristo e de ser abrangidas pela sua redenção. Imagina bem, viver uma vida de falhas e erros, que são coisas naturais, de fraquezas, né? Ok? Precisamos ser honestos, precisamos ser pontuais, nós precisamos separar o lixo. Olha só como é que a gente tem detalhes pequenos que vão fazendo parte da nossa vida. É complicado isso, viu? Deus te ajude. Ainda tem mais, ó, justificação já falamos, pecado original também já comentamos, vou deixar um pouquinho a tela só para você reler. Você pode pausar aí se desejar, ok? A expressão chamada também de inato ou de nascimento. Pecado original, pecado inato ou pecado de nascimento. Não tem importância você usar tanto a expressão original como inato ou nascimento, ok? O que mais? Regeneração já conversamos, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso ler aqui. Está resolvido. Aí tem já mais uma vez a diferença entre pecado pessoal, né, e pecabilidade. Corrupção ou espírito desregrado que insiste em seguir o seu próprio caminho, exigindo purificação. O pecado original precisa ser resolvido na vida da gente. Ok? Deixa eu ver. Imanência, não me lembro se eu já usei essa expressão, mas acho que você deve ter informação dela. Ok? O Deus transcendente mora lá em cima, ok? E o Deus imanente é dentro da gente, ok? Presença entre os homens e na história, esse Deus imanente. Ele é tanto transcendente, mora lá longe, como imanente está presente na natureza, não dentro da natureza, não é panteísmo, mas a presença entre os homens e dentro dos homens. Eu prefiro falar dentro dos homens. Soteriologia é uma expressão de salvação e estudo. Então, soteriologia estuda sobre a salvação. Ok? Outra expressão é a transcendência, que deveria ter sido colocada logo abaixo de imanência, né? Respeito à majestade, sua diversidade, o poder e pureza transcende a compreensão humana. Eu gosto de falar geograficamente um Deus longe e um Deus perto. O que mais? Os meios da graça, muito importante isso, para que você tenha consagração, vida diária, você precisa de oração. São os meios pelas quais nos comunicamos com Deus. Por isso que são chamados meios. Exercícios pelas quais o homem se comunica com Deus. Oração, adoração, leitura das Escrituras, comunhão com a igreja, jejum, sábado. Sábado aqui não é um ponto de vista adventista, é o necessário descanso, porque desrespeitamos o nosso corpo. E são falhas que podem até virar pecado, ok? Ceia do Senhor, batismo. Aí você tem perguntas e respostas. Também você pode congelar, deve ter surgido outras.
e vamos em frente. Eu espero nessa simplicidade, nessa forma descontraída, sem nenhuma formatação de um vídeo editado, ver sobre isso. Ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, acabou mesmo. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu apenas resolvi fazer esse resumão dessas informações. Preciso ser corrigido, preciso ser entendido. E que Deus o abençoe